Olá, boa noite. Vocês que estão me ouvindo, é um grande prazer estar aqui de volta, trazendo aí o Dr. Lai Ribeiro com um tema muitíssimo interessante, que vai falar hoje sobre a tireoide. Nós já estamos aqui com mais de 1.200 pessoas nos assistindo. Eu gostaria de compartilhar com vocês que nesse momento eu não estou no Brasil, estou aqui na Europa, onde vi reencontrar minha filha, que após um ano que saiu de casa para fazer um trabalho de pesquisa científica aqui na Irlanda, e aí nós estamos nos reencontrando, e foi essa oportunidade que nós tivemos para marcar essa conversa muito interessante aqui com o Dr. Lai Ribeiro, que eu vou fazer uma rápida apresentação para quem não o conhece. O Dr. Lai é médico cardiologista e nutrólogo, ele tem 149 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas nos Estados Unidos, também lecionou em 3 universidades americanas, em Harvard, em Baylor e Thomas Edison. Ele também foi diretor de uma das grandes multinacionais de medicamentos químicos, que é a Merck Sharp Dohme, foi diretor executivo da CIBA, que hoje é novato, é autor de 37 livros, e ele também tem uma pós-graduação aprovada pelo MEC, né, na prevenção de doenças relacionadas à idade. O Dr. Lai também foi um dos grandes destaques do Congresso de Doenças Crônicas, que nós acabamos de realizar no Brasil com um enorme sucesso, com 190 mil visualizações em 51 países do mundo. Ou seja, foi uma contribuição muito grande, onde nós levamos informações importantíssimas, né? E a ideia desse bate-papo de hoje é exatamente de a gente continuar agregando valor a essa temática das doenças crônicas, né? E essa questão da tireoide é algo que nos chama muito a atenção, principalmente que afeta um grande número de mulheres e que está por trás, em função dessas deficiências da tireoide, ela vem comprometendo outros órgãos, como o coração, enfim, os rins e outros sistemas do corpo que o Dr. Lai, como expert no assunto, ele vai estar falando sobre essa temática e trazendo também essa questão polêmica do iodo, que ele é um estudioso dessa questão também. Então, doutor Lai, uma boa noite, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez compartilhando esses conhecimentos aí com milhares de pessoas, certamente vai ser muito útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu gostaria de inicialmente, depois que você desse as suas boas-vindas, né, fazer a primeira pergunta, você nos falar como é que se faz um diagnóstico de hipotiroidismo. Boa noite, Wallace. Boa noite, você, internauta. Parabéns pelo seu interesse nesse assunto. O tradicional é você pedir no sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre. Esse é o tradicional. Mas essa reunião de exames deixa muito a desejar. A tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloque ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns, e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenohipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenohipófise. E a adenohipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotiroidismo e ninguém faz o diagnóstico. É muito interessante isso. Então, vamos fazer algumas perguntas aqui, doutor Lai, exatamente para
de maneira didática, possibilitar que você traga aí todo esse conhecimento para esclarecer essas pessoas, eventualmente tem algum problema na tireoide ou que queiram se prevenir. Então, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa o hipotireoidismo tipo 2. O hipotireoidismo tipo 2 é quando o problema não está acontecendo na tireoide, está acontecendo fora dela. Ou porque um hormônio não está virando outro, porque a tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 e do T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotireoidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotireoidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor, o T4 pode não virar T3, ou mesmo virando o T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde numa menstruação é substancial. E isso leva à queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos ferro no sangue é a ferritina. Então, ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então, uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotireoidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotireoidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua. E o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor, que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide, todas as células do corpo têm receptor para a triiodotironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Se a ferritina está abaixo de 70, é um exemplo que eu estou dando, esse paciente, essa paciente, vai ter um hipotireoidismo tipo 2. Se você ver hoje, o hipotireoidismo tipo 2 é mais comum do que o hipotireoidismo primário da tireoide, porque são dioxinas que interferem lá, são xenobióticos, o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e isso contamina os receptores, são chamados disruptores endócrinos, que vão lá e prejudicam esse hormônio T3 atuar no seu receptor a nível de DNA. Interessante, Laí. Então, seguindo essa parte inicial aí de tornar acessível esse conhecimento, eu gostaria que você falasse quais são os hormônios da tireoide e qual a função deles, para esclarecer melhor para a nossa audiência aí. A tireoide produz o T1 e o T2, que ainda é uma incógnita para que servem. Produz o T3 e o T4. O T4 é mais ou menos um armazenador, porque o T4 não é hormônio, ele é um pró-hormônio. Ele vai liberando aos poucos o T3, porque o T4 tem uma vida média de semanas, o T3 tem uma vida média de horas. Então, o T4 é o armazenador do T3. E tem a calcitonina, que também é produzida na tireoide, que trabalha com cálcio. Então, quando há uma desregulação do cálcio, a calcitonina pode aumentar em função disso. O hormônio paratireoide trabalha aumentando o cálcio no sangue.
e a calcitonina trabalha diminuindo o cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está muito alto no sangue, é estimulada a produção da calcitonina. O paratormônio é produzido pelas 4 paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Por exemplo, uma mulher ou um homem que tem uma remoção de tireoide por um cisto, ou o que seja, esse paciente também está perdendo as paratireoides. Importante frisar isso. Então, isso é que acontece. E esses hormônios, eles vão cuidar do metabolismo basal. Eles vão manter você vivo. Se você não tem metabolismo basal apropriado, a primeira coisa que acontece é que você não consegue segurar a sua temperatura. Nós somos animais de sangue quente. A nossa temperatura tem que ser 36,6. Se eu pego um paciente que está com 36,2, que é muito comum desse pessoal que está nos assistindo aí, porque é muito comum isso no Brasil, essa pessoa não está otimizada. O que quer dizer isso? Ela agora, com a queda, como as nossas enzimas, milhares de enzimas do corpo, elas são pH e temperatura dependente. Então, se eu caio de 36,6 para 36,2, 4 décimos de grau, eu posso diminuir até 40% a minha atividade enzimática. E se a minha atividade enzimática não funciona bem, eu não estou otimizado. O meu raciocínio não é perfeito, a minha capacidade de concentração é prejudicada, eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho constipação, o meu cabelo cai, a minha pele é seca, entendeu? Vem uma série de consequências. Laí, a gente tem visto até pesquisas do IBGE trazendo incidências de doenças que têm a ver exatamente com as questões relacionadas à tireoide. Eu gostaria que você falasse um pouco da incidência desses problemas ligados à tireoide, especificamente no Brasil, para a gente ter uma ideia de como é que está esses números hoje. Eu diria que mais de 50% dos brasileiros têm algum comprometimento com a tireoide. Tem uma frase, um ditado muito interessante que diz o seguinte: 50% dos pacientes têm tireoide comprometida. Desses 50%, nem 50% é diagnosticado. Dos 50% diagnosticado, nem 50% é tratado. E dos 50% tratados, são maltratados. Porque tem outros componentes envolventes. Se você pegar o hormônio da tireoide, seja ele T1, T2, T3 ou T4, ele é formado de 2 moléculas de tirosina, que é um aminoácido, e moléculas de iodo. Se tiver uma molécula de iodo é T1, se tiver 2 é T2, 3 T3, 4 T4. E se eu tiver deficiência de tirosina, que isso acontece com certa frequência, se eu não faço uma nutrição proteica adequada, eu também não posso produzir o hormônio da tireoide. A minha tireoide pode estar muito boa, muito bem, obrigado. Mas ela não tem matéria-prima para trabalhar. Se eu tiver a tirosina, mas não tiver o iodo, é outro problema sério. O NHANES, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3% está na tireoide. O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que é? É deficiência de magnésio, porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo. Você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, por falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então, vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos.
Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então, é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 90, 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação. E avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso. Nossa, Laí, essa informação que você está trazendo assim é incrível, né? Ou seja, mais uma vez a gente vê como nós temos um sistema de saúde de certa forma míope, né? Porque você está trazendo aí, ou seja, não é só o Brasil, não, viu? Eu acho que uma mulher grávida, ela tem que tomar durante a gravidez inteira, isso que eu pratico em casa, ela tem que tomar 300 ml de água de coco diariamente, desde o dia que ela sabe que ela está grávida, até ela parar de amamentar, porque tem o ácido capróico, caprílico, cáprico e láurico, muito interessante isso. Ela tem que tomar vitamina D3, que não é vitamina, foi erradamente chamada de vitamina, é o mais potente hormônio esteroidal. Ela tem que fazer uso de DHA, que é o doxahexanoico, que é um ômega 3, que ajuda na formação do cérebro da criança. Quando uma mãe está deficiente de DHA, a maioria está, infelizmente, o bebê rouba do cérebro da mãe. E a mãe, então, vai desenvolver depressão pós-parto, em consequência dessa perda do DHA, do doxahexanoico. E o iodo. Então, quando você faz esse quarteto da gestação, você dá o iodo, você dá o DHA, você dá água de coco, você dá a vitamina D3, você tem filhos super gênios. Todos saem extremamente inteligentes. Entendeu? Qual a maior herança que você pode deixar para um filho seu? Inteligência. E nada igual. Né? Uhum. Sem dúvida, Laí. Então, o que você está trazendo aí é que a questão da suplementação com iodo é algo simplesmente essencial no desenvolvimento do ser humano desde o processo de gestação. Eu faço suplementação com iodo em mim mesmo, vou fazer 70 anos, eu faço há 17 anos.
O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muita acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. É só entrar no Amazon.com, tem 4, 5 livros médicos de iodo lá, a maior autoridade de iodo no mundo é o David Brownstein, eu já fiz vários cursos com ele, o Dr. Abraham, Guy Abraham, era o grande chefe, só que há 2 anos atrás ele caiu da bicicleta, pedalando, morreu, bateu com a cabeça no chão, infelizmente, mas o David Brownstein e o Dr. Fletchers, que são as maiores autoridades do mundo, eles dão um show nessa história de iodo, mostrando a importância do iodo. Para outras, porque quando a criança, a mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60 de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. Olá, eu gostaria que você falasse um pouco exatamente quais são as fontes de iodo. Uma pessoa adulta, no caso dessa suplementação, existe uma média para cada adulto? Cada caso é um caso, e você encontra isso na natureza, ou você vai numa farmácia de manipulação? Como é que seria feita essa suplementação? O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que o brasileiro, por dia. E como é que ele faz isso? No café da manhã, no almoço, no jantar, ele tem seaweed, ele tem algas marinhas. A alga marinha tem a capacidade, Wallace, de concentrar até 20 mil vezes o gradiente do iodo. O que quer dizer isso? Uma alga marinha, ela consegue concentrar 20 mil vezes mais iodo do que a água que está em volta dela. E isso termina no prato do japonês. Então, kelp, por exemplo, que é um produto que você encontra em lojas de alimento aqui, alimentos saudáveis, alimentos funcionais, é uma alternativa. Só que, infelizmente, você tem muito kelp que está intoxicado com mercúrio, porque muita água está intoxicada com mercúrio. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, como se diz por aí. É muito fácil de fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%. Entendeu? E não precisa de receita para isso. Então, você chegou numa farmácia de manipulação, você pode facilmente conhecer a solução de Lugol e 2 gotinhas por dia, aí seria especial para a pessoa adulta. Você compra um vidro de 30 ml de solução de Lugol a 5%, vai te dar por um ano. Tem mais de um ano. Nossa. Laí, existe, você citou a alga, existe algum outro tipo de alimentação também que seja uma fonte de iodo? E aí eu gostaria que você falasse também sobre a questão das patologias especificamente que aumentaram nesse período em função dessa deficiência do iodo. Você vê, os cânceres de mama aumentaram, os cânceres de próstata aumentaram, os cânceres de esôfago, de estômago aumentaram. Tudo aquilo que depende de iodo, os cânceres de pele aumentaram. É muito interessante, um paciente chega com câncer de pele no consultório, e você pergunta para ele assim, quanto tempo que você não sua? Ele olha espantado e diz, como é que a senhora sabe que eu não suo? Tem 4 anos que eu não suo, porque é o seguinte, quando você tem deficiência de iodo na pele, você não consegue suar mais. Aquele sujeito que dava uma corridinha e pingava de suor,
Agora ele não consegue mais, porque ele tem deficiência de iodo. Então, 3, 4 anos antes de aparecer o câncer de pele, já aparece a deficiência de iodo. Se você tem uma suplementação de iodo boa, dificilmente você vai desenvolver o câncer de pele, que é um dos cânceres que mais cresce hoje, estatisticamente, justamente pela deficiência de iodo. Entendeu? Muito interessante essas informações, Laí, importantíssimo. Agora, eu gostaria de você esclarecesse para a nossa audiência, aí nós já temos mais de 1.300 pessoas nos assistindo ao vivo nesse momento, né? Você está trazendo aí a importância do iodo e como ele supre não só a tireoide, mas vários órgãos do corpo, né? E de onde é que surgiu essa fobia, essa iodofobia da classe médica, já que ele é tão importante assim? Boa pergunta. Isso surgiu de um estudo feito em 1964 por Wolf e Chaikov, 2 indivíduos. Eles fizeram estudos em ratos e deram iodos para o rato. E é claro que depois de uma certa quantidade que deram, a tireoide não absorvia mais iodo. Claro que ela não absorvia, ela estava saturada. Eles interpretaram que aquilo estava dizendo que destruía a tireoide. E um deles, o Wolf, foi ser vice-diretor do NIH, do Instituto de Saúde americano. E ele pegou esse dado de rato, que já interpretou errado, e jogou para o ser humano. Então ele chegou à seguinte conclusão: se você der iodo demais para um rato, a tireoide para de absorver iodo, que é natural que ela saturou, a mesma coisa deve acontecer com gente. Ele não fez nenhum estudo, ele simplesmente extrapolou. Como ele tinha uma posição de relevância muito grande, ele era o vice-diretor do NIH, do Instituto Nacional de Saúde americano, e o que ele falasse era quase que verdade, ele teve uma influência muito grande em convencer o médico, e aí o médico, isso foi para a faculdade de medicina, entendeu? E ficou como verdade. Tem muita coisa na medicina e ficou como verdade. Vou te dar um exemplo. Em 1920, você pegar um livro de 1920 e ler lá de ginecologia, diz assim, ó, quando uma mulher grávida estiver muito nervosa, recomende que ela comece a fumar. Ou seja, muitas mulheres nos anos 20 começaram a fumar porque engravidaram e o médico disse, ó, se você quiser ficar mais calma, fuma. Você acha isso um absurdo hoje. Mas em 1920 era tônica. Esse sorriso que você deu aí é que o pessoal vai dar daqui 20 anos, quando alguém falar que o outro prejudica alguma coisa, entendeu? É essa coisa, mas como é que pode, pô? E quem tem esse conhecimento se beneficia disso. A inteligência fica mais aguçada, você não gripa, você desintoxica. Porque hoje, olha só, o iodo faz parte da família dos halógenos. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina. Não tem nada com isso a ver com estatina. Astatina. O flúor, o cloro e o bromo têm um peso molecular menor que o iodo. Existe uma lei dos halógenos, Wallace, uma lei bioquímica que diz assim, quanto menor for o peso molecular de um halógeno, mais bullying, mais valentão ele é. Então o flúor é mais valentão que o cloro é mais valentão que o bromo. O que quer dizer isso? Tanto o flúor, quanto o cloro, quanto o bromo podem entrar no lugar do iodo e mandar ele embora. Então vamos pegar o flúor. Você toma o flúor na água, que não deveria estar na água, porque a água fluoretada ela é um veneno. Está provado isso no mundo inteiro. Os países inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Os que colocaram estão tirando, e nós aqui continuamos colocando flúor na água, achando que vai prevenir cárie, que é mentira. É outro mito. Além disso, você tem flúor na pasta de dente, que é 1000 vezes mais concentrado que na água, e além disso, você ainda manda seu filho para o dentista para aplicar flúor. Quando você aplica flúor, cada 6 meses, e a criança engole aquele flúor, essa criança desenvolve uma tiroidite Hashimoto. E aí, é uma doença autoimune causada pelo flúor. Um dos causadores é o flúor. Essa criança não vai bem na escola, fica rebelde como adolescente, os pais não sabem o que fazer com ela, ela quer dormir o tempo todo, e você vai ver a causa está no flúor. Vamos pegar o cloro. O cloro você tem na água de beber, porque tem que matar as bactérias, você tem nas piscinas. Eu não entro numa piscina que tenha cloro. Eu tenho que ser, ou é tratada com ozônio, ou eu não nado. E a sauna úmida é um problema sério. Sauna é uma excelente intervenção, excelente. Contanto que seja sauna seca.
No Brasil, você não pode fazer sauna úmida, porque a sauna úmida, a água que abastece a sauna úmida foi tratada com cloro. Quando você aquece a temperatura da sauna, aquela água vira um vapor, e ela virando um vapor, aquele vapor venenoso entra no seu pulmão e vai perturbar a sua tireoide. E o terceiro, que talvez seja o pior deles todos, é o brometo. O brometo, se você come pão, o brometo está no fermento do seu pão. O fermento do pão brasileiro é brometo. Se você comprou um carro novo, aquele cheirinho de carro novo é brometo. Entendeu? Todo retardante de incêndio é brometo. Então, nós estamos constantemente bombardeados com flúor, com cloro e com bromo. Os três competem com iodo. E, além disso, a ingestão sua de iodo é metade pela época do seu pai. Quando você soma isso tudo, o que dá? Dá uma população doente, onde a tireoide não está otimizada, onde a obesidade aumenta, onde tem brain fog, o sujeito estaciona no carro, esquece onde estacionou, não sabe onde colocou os óculos, não sabe onde deixou a chave do carro. Ele entendeu? Não tem capacidade de cai a memória, não tem concentração, tem dificuldade de estudar, as crianças não vai bem na escola, distúrbio de aprendizado, aí vem autismo, e assim vai combina, vai juntando tudo isso. Entendeu? Nossa, quanta informação importante. Só para registrar aqui, nós já estamos com 1.408 espectadores ao vivo, né? E lembrando para as pessoas que não, por algum motivo, não puderam adquirir o Congresso de Doenças Crônicas, com 27 palestrantes, lá aí foi um dos que teve uma brilhante participação e também está dando essa contribuição aqui muito expressiva. As pessoas podem adquirir ainda hoje e, inclusive, esse encontro, essa entrevista aqui, ela vai estar como um bônus, né, do acesso diamante. Mas, Laí, eu gostaria que você também falasse aí sobre a questão de que vários órgãos do corpo dependem do iodo, né? E eles usam o mesmo tipo de iodo ou há uma diferenciação? Não, há uma diferença, isso é outro problema sério, há uma diferença. Uma coisa é iodo, outra coisa é iodeto. A tireoide não usa iodo, a tireoide usa iodeto. A mama pode usar iodo ou iodeto, a pele usa iodeto, as glândulas salivares usam iodeto, o estômago, o esôfago, os ovários, a próstata, o útero, usam iodo. Então, quando eu dou para a pessoa, eu não posso dar só iodo ou só iodeto. Por isso que a solução de Lugol é a solução que resolve, entendeu? É a solução. Por quê? Porque é por isso que eu falei, parece que em 1829, Jean Lugol teve uma inspiração divina, porque ele misturou o iodo com o iodeto. Ele fala que misturou com a finalidade de solubilizar melhor. E aí ele acabou tendo essa solução que é mágica. É impressionante o que você faz com ela, porque ela não tem efeito colateral nenhuma. Você faz isso, pinga uma gotinha, 2 gotinhas. Para criança é uma gota, para adulto é 2. É na água que você vai beber de qualquer jeito. Pô. Isso aí previne muitas doenças. Olha, que fantástico, Laí. Eu gostaria que você falasse também sobre um aspecto. A gente sabe que as estatísticas mostram, e você já falou também no início da nossa conversa, que os problemas aí de hipotireoidismo, né, atacam principalmente as mulheres, tem a ver com a questão da menstruação, e a gente sabe que nós estamos no momento dessa questão da suplementação, né, dos hormônios, e sabemos também que muitos desses suplementos hormonais geraram um problema de saúde. Eu gostaria que você falasse qual é o problema com a suplementação do hormônio tireoidiano. Primeiro vamos entender por que a mulher tem mais hipotireoidismo do que o homem. Ela tem mais hipotireoidismo do que o homem por várias causas. A primeira delas é o seguinte, a mulher tem mama e o homem não tem. Então, se você for numa região onde tem o bócio tiroidiano endêmico e pegar crianças de 8 anos, a incidência em menino e menina é a mesma. Mas se você procurar meninos de 14 e meninas de 14, a mulher já tem 10 vezes mais bócio do que o homem. Por isso, quando se fala de bócio, mostra-se o retrato de uma mulher. Porque nesse ínterim, as mamas desenvolveram. Então, a mulher tem mais isso. Segundo, a mulher tem mais estrogênio do que o homem. O estrogênio bloqueia a absorção de iodo. Então, ela tem menos iodo. E terceiro, a história da ferritina que nós conversamos, que a mulher com fluxo menstrual, ela perde muito ferro. Se ela não souber disso, ela baixar a ferritina, isso aí compromete.
Uma vez comprometida a tireoide, deixa eu explicar como é que isso funciona. A tireoide, as adrenais, que estão acima do rim, e o pâncreas, Wallace, funcionam como se fosse um órgão só. É a chamada tríade 1. É uma tríade. Esses três, a tireoide, as adrenais e o pâncreas, funcionam como se fosse um único órgão. Isso é a porta de entrada das doenças. Se você fala assim para mim, fulano está doente, eu sei que ele tem, ou ele ou ela, tem um comprometimento da tireoide, ou da adrenal, ou do pâncreas, ou uma combinação dos três. Porque na hora que eu tenho um comprometimento da tireoide, eu vou sobrecarregar minha adrenal. E a adrenal vai começar a produzir mais cortisol para compensar. Só que ela, ao invés de passar a trabalhar 8 horas por dia, ela passa a trabalhar 24. Ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ela vai entrar um momento, ela entra em fadiga adrenal, que é a exaustão. É o cara que chuta o pau da barraca. Ele larga, ele sai do centro cirúrgico, nunca mais volta lá, não é? Ou ele sai da empresa que ele trabalha e vende tudo e vai para a praia. Ele entrou em fadiga adrenal. E aí o psiquiatra fala com ele que ele está deprimido. E vai dar para ele um antidepressivo que vai piorar a situação. Porque o que ele precisa é de um tratamento da fadiga adrenal. E isso leva imediatamente a uma resistência insulínica. Então a pessoa começa a desenvolver diabetes. E a diabetes, antes da diabetes ou depois da diabetes, vem a obesidade. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde recentemente, Wallace, criou uma nova patologia no ser humano. É a diabesidade, que é a combinação da diabetes com a obesidade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 2/3 dos americanos estão mais pesados do que deveriam. 1/3 já é obeso, já doente, e 1/3 tem o que se chama sobrepeso. E tudo tem muito a ver com a tireoide. Então, enquanto você não mexer na tireoide, isso não resolve. A mulher que tem hipotireoidismo subclínico e não é diagnosticado, ela vai de médico para médico, para médico, para médico, e o médico olha o TSH dela e fala, só não tem nada na tireoide. Ela vai para o outro, só não tem nada na tireoide. Até que ela, enquanto o médico entende disso. Aí ela emagrece o que ela quer sem problema. Porque se você tem o T4 aumentado, o T3 diminuído, o seu T4 está indo com uma coisa chamada T3 reverso. T3 reverso é o hormônio da hibernação. Quando o urso vai ficar 4 meses dormindo, ele não emagrece muito, ele não come nada, ele dorme. É porque ele está com o T3 reverso elevado, para não deixar ele emagrecer muito. No centro cirúrgico, no CTI, onde um paciente está com a septicemia, você vai lá e mede o T3 reverso dele, está altíssimo. Ali não pode ser tratado, porque ali está para poder hibernar, para poder... Ele está com a infecção, ele não pode ter outra atividade. Toda a energia do corpo vai para curar a infecção. Então, você encontra, principalmente mulheres, que o hipotireoidismo é mais comum na mulher, com o T3 reverso aumentado. Se você tiver com o T3 reverso aumentado, você pode fazer a dieta que você quiser. Não emagrece nada, ou se emagrece, engorda imediatamente depois. Então, eu tenho que normalizar o T3 reverso da mulher primeiro, para ela começar a ter um processo de emagrecimento. Eu digo o seguinte, você não emagrece para ficar saudável, você fica saudável para emagrecer. É o contrário. No momento que você está saudável, você emagrece. Não é eu vou emagrecer para ficar saudável. Não, eu vou ficar saudável para emagrecer. É o contrário. Fantástico. Eu fico imaginando o impacto de todos esses conhecimentos que eu acredito que no futuro a gente vai ter sendo introduzidos como política de saúde pública, né? Eles já estão introduzidos, porque no meu trabalho eu treino uma média de 150 a 200 metros por final de semana, como você sabe, em diferentes capitais do Brasil. Próximo final de semana agora eu estou indo em João Pessoa, tem mais de 200 metros lá esperando. Então eu venho fazendo esse trabalho já há uns 4, 5 anos, além do meu pós-graduação, onde eu tenho 240 metros, 2 turmas de 120, que passam comigo 18 meses aprendendo isso e toda a medicina, entendeu? Maravilha. Eu sou um testemunha disso, que a seu convite eu pude passar lá um final de semana assistindo a aula da sua pós-graduação e pude comprovar o altíssimo nível de informação qualificada e atualizada, né, as novas descobertas do mundo científico. Eu gostaria de intermediar aí com uma pergunta de uma pessoa que está nos ouvindo, a Evelyn. Ela diz o seguinte, eu tenho hipotireoidismo, tomo por ano T4 de 25 miligramas. Gostaria de conhecer
Microgramas. É microgramas, né? Eu gostaria de conhecer a alimentação, exercício, etc., para cuidar. Não engordo, faço reeducação alimentar. Muita gente está comendo sal sem iodo. Isso é um perigo para nós. Bom, deixa eu falar do sal e do iodo. O iodo com sal ou sem sal não faz muita diferença, Evelyn. Evelyn, é o nome dela? Evelyn. Isso. Não faz muita diferença. Vou te falar por quê. Por três razões. Primeiro, que só 10% do iodo no sal é absorvido. Segundo, que o iodo que tem no sal é só iodeto, não tem iodo. E terceiro, agora que é o pior da história, o iodo tem uma propriedade chamada sublimação. O que significa sublimação? É você passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Quando você compra o sal iodado, ele tem iodo. Você coloca ele na cozinha, a empregada abre o pote, deixa o pote aberto por 10 minutos, pronto, evaporou o iodo todo. Como para tratar bócio, micrograma é o suficiente. O sal iodado serve para não deixar você ter bócio, mas não significa que resolva o seu problema de iodo. Isso tem que deixar bem claro. Você deve ter que comer um quilo de sal por dia. Tá? E o sal que nós temos na mesa é o cloreto de sódio. Esse é prejudicial à saúde. O sal integral, tá? O sal integral, que é o sal marinho não refinado, o sal rosa do Himalaia, esses não, esses são remédios, inclusive baixa pressão. Eu sei que tem muita gente aí assustada com o que eu estou falando. Para ter saúde, nós precisamos de sal, não é de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, para virar só cloreto de sódio, tem que eliminar 80 minerais, e os produtos que fazem o sal ficar branquinho são venenosos. Você fala assim, onde é que eu encontro o sal rosa do Himalaia? Onde é que eu encontro o iodeto? Onde é que eu encontro o sal marinho não refinado? Existe aí na internet uma drogaria chamada Drogaria Net, www.drogarianet.com.br. Essa Drogaria Net, na primeira página, ela traz tudo isso, porque o proprietário lá é meu aluno, tudo que eu recomendo, a panela que você vai cozinhar, que deve ser cerâmica, eles colocam lá e tudo é comprado online e te entrega na sua casa. Então, entra na Drogaria Net, você vai ver tudo isso lá. É fantástico. Eu ainda tenho mais para a Evelyn. Sim, pois sim. Evelyn, você está tomando 25 microgramas de T4. Eu não sei se o seu T4 está virando T3, que é o que precisa. Como é que você tira a prova dos 9? Você, durante a sua menstruação, se você não menstrua, não faz diferença o dia, mas durante a sua menstruação, você vai tirar a sua temperatura, depois que você acorda, antes que você levanta. Você vai baixar o termômetro abaixo de 35, colocar debaixo do braço e deixar por 8 minutos. Você vai tirar. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, esse 25 microgramas não está sendo suficiente para você. Você vai ter que usar o T3. Aí você vai ter que procurar aí na internet, entra no YouTube, aí, digita lá em Ribeiro, aí que você vai achar um vídeo meu explicando como é que faz a matemática da tireoide. Fantástico, aí. Vamos fazer. Você concluiu aí, a Evelyn, né? Então vamos fazer aqui uma pergunta de outro internauta, né? Boa noite. Gostaria de saber por que dizem que o chá verde prejudica a tireoide. O chá verde, ele tem muita cafeína, entendeu? O chá verde tem muito produto interessante. Ele tem o pigalatecatequina, que é um excelente antioxidante, mas ele tem muita cafeína. E isso aí pode ser, excesso de cafeína prejudica qualquer coisa. Então, por exemplo, a pessoa acha que é chá verde, ela toma o dia inteiro, ela acaba se comprometendo com os efeitos colaterais da cafeína, principalmente se você for hipersensível à cafeína, que é uma predisposição genética, é um polimorfismo genético, é um chamado SNPs, que você herda dos seus pais, da sua família, onde você tem uma predisposição a não cuidar bem, a não metabolizar bem a cafeína. E isso pode levar, sim, a prejudicar a tireoide. Ou seja, chá verde sem abusar, né? Para que possa usufruir das suas boas qualidades. Se você quer se beneficiar, por exemplo, da L-teanina, que tem no chá verde, ou epigalatecatequina, que tem no chá verde, você pode ir numa farmácia de manipulação e você pode adquirir, ou ir na internet comprar, você pode adquirir isso isolado já, que aí você vai ter os benefícios.
da L-teanina, por exemplo, você que não consegue dormir, tem insônia, a L-teanina estimula a produção de GABA. E GABA faz você dormir. Quando você toma um remédio desse benzodiazepínico para dormir, que eu não recomendo, ele mimetiza a ação do GABA, por isso que ele faz você dormir, mas ele tem efeito colateral. Já a L-teanina, 500 miligramas, não tem nenhum efeito colateral. Ela vai estimular o GABA e vai facilitar o seu sono. Tá bom? Olha, nós já estamos aí com 1.594 pessoas online, ao vivo, nos assistindo, né? Que maravilha, recebendo essas informações tão importantes. Olá, eu gostaria que você falasse sobre o significado relativo ao iodo, que ele tem a capacidade de tirar a imortalidade das células cancerígenas. O que é isso mesmo? Isso é o seguinte, quando você dá o iodo numa certa dose, maior do que a fisiológica, ele forma uma coisa chamada iodolactona. Esse iodolactona, ele tem a propriedade de gerar apoptose na célula cancerígena. Deixa eu explicar o que é isso. A apoptose, como você sabe, é a programação, é a morte programada celular. A morte da célula é por suicídio. Claro, se você levar uma martelada na mão e aquele tecido morrer, aquilo é necrose. Mas não é assim que morrem as células do corpo. Elas morrem por suicídio, por apoptose. Quando uma célula está ficando velha, a caspase 9, que é a enzima executora, ela chega e diz assim para ela, está na hora de você morrer. Aí começa todo um processo de morte. E esse processo de morte programada chama apoptose. A célula cancerígena não tem apoptose, por isso que ela é eterna. E ela reproduz 11 vezes mais rápido do que a célula comum, do que a célula normal. Por isso que forma o tumor, que ela vai se reproduzindo 11 vezes mais rápido do que a célula que está ali na base. Então, quando você dá altas doses de iodo, você provoca esse fenômeno de iodolactona, que permite a morte da célula cancerígena. Entendeu? Então, a célula cancerígena, ela volta a ter apoptose. Por isso que você diz que acaba com a imortalidade dela. Porque, teoricamente, ela é imortal. Não sei se você já viu. Um paciente está no hospital, ele está caquético, ele está magrinho, mas o tumor está crescendo. A única coisa que cresce nele é o tumor. Porque as células são assim. Elas não têm apoptose, elas estão crescendo. Agora, já que você mencionou isso, é interessante o telespectador saber o seguinte, o internauta aí, que você que está nos assistindo, que a célula cancerígena tem duas propriedades interessantes que podem te ajudar a matá-la. Primeiro, ela só gosta de glicose. Ela não se alimenta de outra coisa. Você soube que está com câncer, você tem que cortar 100% do seu açúcar. Você não pode ter carboidrato, você não pode ter nada. Você fala, mas como é que eu vou viver? O corpo tem um processo chamado gliconeogênese. Você come uma proteína e pode transformar em glicose. Você come uma gordura, pode transformar em glicose. Principalmente a proteína. O aminoácido pode virar, é o que é o suficiente que precisa lá. Agora, você não pode, tem que tirar a glicose. E segundo, o chamado efeito Warburg. O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que foi laureado com 2 prêmios Nobel em medicina. Ele ganhou o primeiro em 1931 e ganhou o segundo em 1944. O Hitler não deixou ele receber, mas ele foi nomeado, foi laureado. Então, ele mostrou o seguinte, desde 1931 nós sabemos disso, que a célula cancerígena, para a célula cancerígena, oxigênio é veneno. Se você injetar oxigênio numa célula, numa região cancerígena, as células cancerígenas morrem. Isso chama efeito Warburg, que deu ao Otto Warburg, o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, por causa disso. Ele mostrar que o oxigênio mata a célula cancerígena, e se você não ingere glicose, se você passa a ingerir uma dieta chamada cetogênica, que é a forma cetonas, beta-hidroxibutirato no sangue, se tem algum médico aí acompanhando, forma beta-hidroxibutirato no sangue, isso também não deixa o tumor crescer. Pelo contrário, se você tem um paciente com tumor grande e entra numa dieta cetogênica, tira o açúcar da sua vida, só isso aí já começa a regredir o tamanho do tumor. Mas olha que interessante. Você vai no oncologista, ele é especialista em te dar quimioterapia,
Ele não pergunta nem, doutor, e aí, eu posso comer o que eu quiser? À vontade. Posso tomar sorvete? Aproveita. Agora você vê, o sujeito sai dali e vai tomar sorvete. Você quer uma coisa mais doce do que sorvete? Tá, a glicose está alimentando a célula cancerígena, o tumor está crescendo, você está tomando sorvete. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. A pessoa morre pela boca, entendeu? Não tem jeito de você curar um câncer se você não mudar a nutrição dessa pessoa. Se você não cortar a glicose, não cortar carboidrato da dieta dela. Você está alimentando o tumor. Simplesmente isso. Fantástico, Laís, essa informação, né? Me parece também que é uma relação também com a gordura animal, com carne vermelha, também existe essa relação direta das células cancerígenas? Nem toda gordura saturada é ruim, tá bom? A gordura saturada, ela pode ser de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. Por exemplo, vamos pegar o óleo de coco. O óleo de coco é um excelente alimento para câncer, para tratar câncer. Quando a criança está no berçário, ela recebe triglicéridos de cadeia média. Nas fórmulas infantis, você tem triglicéridos de cadeia média. O óleo de coco tem capróico, caprílico, cáprico e láurico. Eles são triglicéridos de cadeia média. Isso não deixa alimentar a célula cancerígena. Você pode tomar. O que você não pode abusar demais é da gordura saturada de cadeia longa. Porque a gordura saturada de cadeia média, ela não é depositada. Primeiro que ela não precisa de bile para ser absorvida. Mesmo quem não tem vesícula biliar, pode fazer uso de óleo de coco, que não vai ter problema de digestão, zero. Entendeu? É importante. E você ensina o seu organismo a queimar gordura, ao invés de ficar queimando açúcar. Quando você ensina o seu organismo a trabalhar com gordura, principalmente de cadeia média, todos os lugares onde predomina a culinária do coco, todas as ilhas do Pacífico, não se tem AIDS, tem HIV, mas não vira AIDS. Porque o ácido láurico, que tem 67% dos ácidos graxos do coco é láurico, no leite materno é 19%, para você ter uma ideia, o ácido láurico não deixa o vírus de HIV virar AIDS. O cara pode ser até portador, mas ele não vira AIDS. Todos os lugares onde predomina a culinária do coco, tem ilha do Pacífico, onde 60% da caloria é coco, todos são magros. Todos são magros. Tem gente de engordar, todo mundo magrinho e saudável. Então, o coco é um excelente superalimento. Tá? Excelente superalimento. Maravilha, Laí. Então, só para registrar aqui, nós já passamos aí de 1.600 pessoas nos assistindo. E aí eu vou também lembrar que as pessoas que não adquiriram ainda o Congresso de Doenças Crônicas, né, o acesso vitalício, eles podem adquirir ainda, hoje tem aí, vocês podem adquirir isso aí, e essa palestra também fará parte do bônus do acesso diamante. Tem uma pergunta aqui, Laí, da Giusepa Botim, né? Ela tem hipotireoidismo e toma o genérico Sintroid, né, 500 miligramas. Posso deixar de tomar, microgramas, né? Posso deixar de tomar esse medicamento e passar a tomar a solução de Lugol? E uma outra pessoa também pergunta qual seria a dosagem da solução de Lugol diária para crianças. Deixa eu responder a primeira sobre Lugol. Se a criança tem menos de 6 anos, você vai usar a solução de Lugol 2%, uma gota dia sim, dia não. Se ela tem mais de 6 anos, você vai usar uma gota todos os dias. Se ela tem mais de 12 anos, ela já tem igual adulto. Ela toma 2 gotas de solução de Lugol a 5% diariamente num copo d'água. Com relação a Botim, com relação aos seus Sintroid de 500 microgramas, não, querida. O Lugol não substitui isso aí, tá bom? Você não pode parar essa medicação. Você tem que ir no médico que entende disso aí. Isso aí é T4. Isso é T4. Você tem que tomar T4 e T3. Você tem que cortar isso, mas isso você não vai fazer em casa, tá? Você vai cortar isso pela metade, a outra metade é dividido por 4 e vai dar o que você precisa de T3. Então, o médico que trabalha com T4 e T3 vai ajustar isso para você. A pessoa que está fazendo uso de hormônio tiroidiano, ela tem uma maior demanda por iodo, que agora aumentou o metabolismo dela no corpo inteiro.
Então, toda pessoa que está tomando hormônio tiroidiano, eu oriento que também passe a fazer uso do iodo. Entendeu? Excelente, Laí. Nós já estamos aí com 1.669 pessoas online, ao vivo aqui conosco. Laí, uma pergunta que eu gostaria de trazer para vocês é por que você recomenda o uso profilático do iodo quando acontecem desastres nucleares? Porque é o seguinte, quando acontece um desastre nuclear, você, por exemplo, Fukushima, você emite iodo 131. E o iodo 131 entra na sua tireoide e no seu ovário, no caso da mulher, tireoide e ovário, e destrói a tireoide. Se você está tomando iodo, como foi a recomendação lá até para a Califórnia, que estava chegando radiação do Japão na Califórnia com o tsunami, se você está tomando iodo, quando entra o iodo 131 em você, ele não tem lugar para entrar na sua tireoide, ou na sua pele, ou na sua próstata, porque o receptor já está ocupado com o iodo que você está tomando. Então, o que acontece é o seguinte, quando há um desastre nuclear, a primeira providência que se toma, já começou lá em Chernobyl, é fazer o seguinte, é dar iodo em altas doses, para poder o corpo ficar cheio de iodo, aquele iodo que você está recebendo radioativo, agora não te prejudica, porque não consegue ser absorvido, porque não tem lugar para ele. É por causa disso. Entendeu? Interessante. Laí, outra pergunta que eu tenho ouvido muito as pessoas questionarem é a questão da utilização do glúten. Eu gostaria que você esclarecesse a relação do glúten com a tireoidite de Hashimoto, né? E falasse também dessa expressão aí que a gente chama de mimetismo molecular. O que é isso? Tá. Isso é o seguinte. Primeiro, o pão que você come hoje não é o pão que Jesus Cristo comia. Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% da concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então, isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina. Não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável. Ele começa a deixar passar proteínas que não deveria, porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e que há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos nisso. E aí cria uma coisa chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com um intestino saudável faz uma diferença enorme. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje com um intestino saudável. Vou te explicar o que é intestino saudável.
Você fala assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro 3 vezes por dia e seu intestino está comprometido. Quando você tem um cachorro, um cão, você dá para ele a ração certa, quando ele faz cocô, quando ele evacua, o ânus dele é limpinho. Quando o leão termina de evacuar, o ânus dele é limpinho. Ele não precisa passar papel higiênico. Quando você está com o seu intestino 100% íntegro, a sua microbiota intestinal está perfeita, você passa o papel higiênico, depois que você evacuou, não sai nada. Essa é a prova que o seu intestino está bom. Quando você passa o papel higiênico, e não sai absolutamente nada, como do cão, como do leão, como de qualquer animal saudável. Então, isso é muito importante você entender. Aí, se você está passando e está saindo, você está precisando usar papel higiênico, significa que a sua microbiota intestinal não está 100%. E você, então, tem que fazer um tratamento de reparação intestinal, onde você tem que repor, você tem que reinocular, você tem que reparar, você tem que reequilibrar, você tem que reavaliar, entendeu? Então, a série de processos tem que ser feito para você curar o seu intestino. E, geralmente, quando o paciente tem doença autoimune e você começa a tratar o intestino dele, a doença autoimune também melhora, porque aí para de ter o mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? É o anticorpo criado contra uma proteína estranha no corpo que tem um mimetismo, que parece com aquela que está na tireoide. Então, ele ataca essa aqui e ataca aquela lá. Por isso que chama mimetismo molecular. Fantástico, Laí. Muito boa essa explicação, né? Então, a gente saber que o pão que a gente come hoje é um pão que, infelizmente, está comprometido, está adulterado aí com essa quantidade muito superior, né? O pão integral é o pior de todos, viu? Porque o pão integral, Wallace, faz parte da receita do pão integral colocar glúten. Agora você imagina. Faz parte. Então, no pão integral não tem nada de saudável. Nada. Tira da sua dieta. Não é à toa que está havendo um crescimento gigantesco no mundo inteiro, né? O consumo de alimentos sem glúten, né? E a obrigatoriedade, inclusive, de trazer esse registro. A gente está chegando ao final. Vou fechar aqui com 2 perguntas que eu considero importantes aí para você finalizar. Nós estamos aí nos aproximando de 1.700 pessoas ao vivo nos assistindo agora. As pessoas podem adquirir o acesso diamante, que vão ter essa entrevista disponível. Então, a Paty Moreno está querendo saber, já tem 1.704 espectadores, né? Então, a Paty Moreno gostaria de saber se o iodo tem influência na psoríase, né? E também que você fale depois qual é o nível do TSH, T4, T3, que são normais dentro dessa visão. Tá. Primeiro, a psoríase é uma doença autoimune. Tem muito a ver com o intestino, tá? Existe hoje a abordagem da doença autoimune, que não é o nosso assunto aqui, que é o baixa dose de naltrexone, low dose naltrexone. Se você entrar no YouTube, digitar meu nome lá, você vai achar um vídeo meu lá, gratuitamente, sobre baixa dose de naltrexone na psoríase. Tá? É uma doença autoimune. Esse é o foco maior. Mas eu diria que para você que uma deficiência de iodo predispõe ao aparecimento de uma doença autoimune. Então, como psoríase é uma dessa, também diz. Qual outra pergunta que você tinha? Qual o nível de TSH, T4 e T3 que são normais dentro dessa visão? Isso você vai ter que ver, cada laboratório tem o seu kit, todo laboratório, mas o que eu vou dizer, o padronizado mundial, que é hoje, a medicina biológica que eu pratico, o seu TSH tem que estar menos de 2. Se o seu TSH estiver acima de 2, não serve, tem alguma coisa errada. Então, se você quer um parâmetro, é o TSH. Tá? Que ele, independente do kit, ele tem que estar abaixo de 2. O máximo que você tolera é 2. Mas eu quero que você entenda que à medida que você envelhece, a adeno-hipófise também envelhece. Então, às vezes, ela não tem capacidade de responder. Às vezes, o indivíduo está com T4 e T3 baixo, mas o TSH não está subindo, porque como mecanismo de compensação, ele tinha que subir para avisar que está alto, que é o chamado feedback negativo. Quando um baixa, o outro sobe. Quando um sobe, o outro baixa. Isso, quando acontece isso, que é o fenômeno de homeostase corporal, isso chama feedback negativo. Só que, infelizmente, a adeno-hipófise também não responde bem mais, porque ela está começando a ficar doente já, cada velhice. Eu sugiro, Wallace, que a gente, já que o pessoal está tão interessado, a gente podia fazer uma noite sobre modulação hormonal feminina, o processo de rejuvenescimento da mulher,
e fazer uma noite de modulação hormonal masculina. Trabalhar Maravilha. com... Né? Maravilha, esses temas são fantásticos aí. O objetivo é exatamente a gente trazer informação de qualidade e que leve às causas, né? Ou seja, esse conhecimento que ajude as pessoas a ir na raiz do problema. Laí, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco. Eu sei que você não tem mais vaga aí nessa pós-graduação que você tem aí, voltada para a prevenção de doenças relacionadas à saúde. Você fala um pouco desse curso que eu sei que é de muita qualidade, voltado para médicos. Você está formando uma nova consciência médica e fala também do teu curso Sintonia, que deve ter ainda vaga, as últimas vagas aí. Eu tive o prazer também de participar junto com minha esposa. É um trabalho fantástico, eu recomendo às pessoas que estão nos vendo aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência, das pessoas que estão interessadas em se aprofundar nessas temáticas aí com você. A Sintonia é um curso de transformação pessoal e profissional que eu faço há 34 anos, nunca cancelei um, todos estão sempre cheios. O próximo vai ocorrer em outubro, ocorre aqui em Atibaia, veio gente do mundo inteiro, nós terminamos um antes de ontem, tinha gente da Inglaterra, tinha gente da Suíça, tinha gente de Cali, na Colômbia, tinha gente da Califórnia, são brasileiros que vêm fazer o curso, porque vê pela internet e tal. É um compromisso que eu tenho com você, é um antes e um depois, é um divisor de águas. A sua vida muda da água para o vinho. Você melhora na parte pessoal, na parte profissional. A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria, e eu venho fazendo isso há 34 anos com esse curso. Com relação ao curso de pós-graduação, ele é aberto para profissionais da saúde. Dos 120 que tem em cada turma, 114 é médico, mas se você é nutricionista, ou você é dentista, ou você é bioquímico, você tem um curso superior relacionado com a área de saúde, o MEC permite que você faça também. Mas o foco é médico. O foco é médico. Eu tenho um desses cursos, está praticamente cheio, mas ainda tem vaga ainda, faltam acho que 12 vagas, vai começar em novembro. O telefone do meu escritório é 3889-0038, a partir das 8h30 da manhã está funcionando, você liga para lá, e eu tenho 115 DVDs médicos em assuntos diferentes, tá? Disponíveis. E além disso, tem o YouTube aí, que você digitar meu nome, tem mais de 20 mil clipes à sua disposição. Maravilha, Laí. Então, fica aí a dica para vocês. Eu acho que foi muito rica essas informações. A ideia é exatamente a gente trazer informação de qualidade. A gente está construindo as bases de uma nova medicina, onde a gente vai para a raiz das questões, onde a gente se alia aos princípios do pai da medicina, né, que faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio, de forma que a gente possa ter no futuro, possa estar construindo, né, uma humanidade mais saudável. E as pessoas que estão ainda interessadas em adquirir o acesso vitalício do Congresso está disponível, você pode adquirir ainda hoje, e essa entrevista vai estar disponível como bônus no acesso diamante. E nós vamos estar agendando depois daí, pois não? Eles podem adquirir por palestras também, não precisa ser o Congresso inteiro, ou não? Não, no caso do Congresso, só o Congresso inteiro, viu, Laí? E fica muito difícil a sistemática de gerenciar isso aí. Então é um pacote, a pessoa leva o pacote inteiro, são vários profissionais de altíssima qualidade. 27 palestrantes? São 27 palestrantes, são 20 palestrantes e mais de 20 bônus. Né, são mais de 20 bônus, né, complementares às palestras, ou seja, com assuntos altamente atualizados, assim, trazendo o que há de mais novo de conhecimento médico e científico. Né? Então, daí fica o convite e essa sugestão do Laí. Nós estamos agora, nesse momento, com 1.725 espectadores ao vivo. A gente vai estar agendando aí essa sugestão que o Laí deu. Acredito que vai ser de suprema importância para as mulheres, para o homem, essa questão de reposição hormonal. Fica para um outro momento e aí a gente comunica a vocês. Você pode clicar no botão abaixo, né, do vídeo para adquirir então os acessos. Fica aí a sugestão. E mais conhecimento de qualidade que vai estar contribuindo para o seu processo de transformação pessoal e ter saúde integral, que todos nós merecemos tudo isso. Daí, muito obrigado mais uma vez por essas informações preciosas. Posso terminar com a historinha? Posso terminar com a história? Pode concluir, claro, fica à vontade.
Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha como costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele caminhava na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se deu conta que o jovem não estava dançando, estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou: meu jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu: a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e falou: será que você não entende? Tem centenas e centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Nós estamos conversando aqui por 1h20. Não sei se isso pode ter entrado no ouvido e saído no outro, mas se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito, ok? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Boa noite. Maravilha, Laí. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigado pela audiência.